Olá, boa noite, mais uma vez aqui juntos, né, para falar um pouco de Jesus, para falar um pouco de Deus. Então hoje nós vamos fazer uso da palavra dele, bem no comecinho, né? A gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, tá? Vamos ver aqui o que é que Deus vai falar com a gente nessa noite. Então a palavra de Deus diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós temos o princípio de tudo. Nós temos o começo, nós temos a história de Deus, que é a minha e a tua história. Então aqui diz que Deus é o único, que Ele é o início, Ele é o meio e Ele não tem fim. Legal, né isso? Então o meu Deus e o teu Deus, Ele não tem fim. Ele tem aqui uma linda história para nós. Aqui diz que Deus, no princípio, ele criou o céu e a terra. E ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja dia e noite, e houve dia e noite. Deus disse: haja separação entre águas e águas. Deus disse: produza erva verde. Veio também a semente, veio as flores, veio o fruto. Deus, ele criou os dois maiores luminares, o sol e a lua. Deus criou as grandes baleias e assim ele achou muito bom. Deus também, ele fez a sua semelhança. Deus criou o homem. E nessa noite eu te pergunto, você tem também história a ser contada? Você tem algo para deixar de exemplo para nós? Então aqui conta o princípio, o início de tudo, né? Aqui conta a história de Deus, que é a nossa história. Então nós também temos relatos de grandes homens que tiveram a sua vida registrada no grande livro, no livro mais importante que é a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui a história de homens que foram jogados em uma fornalha de fogo ardente. Nós temos a história de um homem que foi lançado na cova dos leões. Mas assim eu te digo, que eles não negaram a Deus, mesmo com a morte à sua frente, mesmo com a morte à sua espera, eles não negaram seu Deus. E você, que história de fé você tem a nos contar, você tem a deixar para os teus? Que legado você tem para deixar? Na minha Bíblia também fala de um homem que recebeu notícia de um povo que estava sofrendo, um povo judeu, que estava sofrendo porque os muros que guardavam a sua cidade estavam ao chão. Neemias, ele correu para os pés de Deus. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi conversar com Deus, ele foi buscar em Deus estratégias para que ele pudesse ajudar o seu povo. E Deus, ele honrou tudo o que Neemias fez. Neemias, ele se dispôs. Neemias, ele foi, ele buscou, ele não desistiu, mesmo tendo pessoas ao seu lado que queria destruí-lo, que queria envergonhá-lo. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele foi, ele buscou meios para ajudar o seu povo. Linda história, né?
essa de Neemias, um exemplo de líder que buscou estratégias para ajudar o seu povo. Então aqui é um exemplo a ser seguido. Há uma história aqui contada, uma história que deixou um legado hoje para mim e para você está se espelhando. Também temos a história de um homem que uma certa vez Deus disse para ele: vá na cidade de Nínive, proclama lá, fala lá, que eu não me agrado da maneira que eles estão vivendo. Diga que aquela cidade cheira mal às minhas narinas. O pecado está coberto sobre aquela cidade. E assim, Jonas não fez. Ele não atendeu a ordem de Deus. Ele procurou se esconder da presença de Deus. Deus disse, vá para cá. Ele foi para o outro lado. Mas eu quero te dizer nessa noite que por mais que eu e você queira se esconder da presença de Deus, não dá. Deus, ele te encontra aonde você for. Então Jonas, ele pagou um alto preço pela sua desobediência. Ele tentou se esconder dentro de um navio, dentro de um barco, não sei. Só que ele foi lançado ao mar quando ele foi descoberto. E além de ser jogado sobre o mar, ele ainda foi engolido por um grande peixe. Peixe esse que foi e jogou Jonas exatamente no local que Deus queria que ele estivesse. Então, que o teu legado não seja de desobediência a Deus, assim como Jonas fez. Que nós sejamos pessoas obedientes, que nós venhamos a obedecer tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. A tua história é exemplo? Então eu te pergunto nessa noite, a tua história provoca o que no reino de Deus? Há um legado de fé? Há um legado de fé sobre a tua vida? Tu tem colocado a tua fé em ação? O que a tua fé provoca entre os teus, no meio dos teus? Tu tem demonstrado uma segurança na pessoa de Jesus? Tu tem sido exemplo de fé sobre as vidas dos teus? Os discípulos naquela época, eles foram tomados por grande amor. Então, a fé deles era uma fé inabalável. Existia uma ligação entre o amor e a fé. Então, a fé dos discípulos não foi uma fé que fizesse com que eles desistissem, porque eles passaram por muitos momentos difíceis, prisão, açoites. Eles foram mortos por não negar aquela fé. Então aqui há um grande legado a ser seguido. Então, o que é que tu tem se espelhado? O que é que você tem procurado viver? Há uma história a ser contada, uma história de fé, de obediência, de discernimento. Foca nisso que a gente está falando nessa noite. Foca nisso. Existe uma história, né, que certa vez eu ouvi, uma história de uma vendedora de doce que estava em um aeroporto quando um grupo de jovens muito apressado para não perder o seu voo, eles passam correndo por perto daquela jovem que estava vendendo seus doces e derruba a sua banca. Então eles correm e um deles resolve voltar para ajudá-la. Ele volta mesmo que ele venha a perder o seu voo, mas ele volta para ajudar aquela moça.
E quando ele está ali ajudando, juntando todos os doces que estavam no chão, ele percebe aquela moça passando a sua mão sobre o chão. Logo então ele percebe que aquela moça não enxergava. Então ele foi comovido ali por grande dó. E ele pega, além de ajudar aquela moça, juntando todos os seus doces, ele ainda tira uma quantia de dinheiro e dá para aquela moça, porque na realidade a maioria dos doces já não existia mais, todos estavam esmagados pelo chão. Tão grande foi a atitude daquele homem. E ao se despedir da moça, quando ele vai saindo, a moça grita: "Moço, você é Jesus?" Então a atitude daquele moço foi tão linda, tão especial, que aquela moça confundiu o moço com Jesus. Então as tuas atitudes faz com que o teu próximo te confunda com Jesus. As tuas atitudes leva as pessoas quererem estar perto de ti. Tu tem passado esse amor para as pessoas, tu tem passado isso ao ponto das pessoas quererem estar perto de ti. Então que a tua história seja uma história de exemplo para cada um de nós. Boa noite, né? Que você pegue um pouco do que nós estamos falando nessa noite, leva para a tua vida, aplica na tua vida de verdade, tá bom? Boa noite, que Jesus te abençoe mais e mais. Amém.